Como fortalecer o sistema imunológico? O nosso sistema imunológico é o segundo sistema que mais tem receptor para o que é produzido na química cerebral. Quando a gente fala química cerebral, a gente está falando dos neuropeptídeos que são produzidos, que são mensageiros para o corpo todo, e existem receptores específicos da membrana celular para o neuropeptídeo, e esses neuropeptídeos eles vão se ligar, né? Então o que vai se ligar a eles são as emoções. Então tudo aquilo que é produzido como emoção, eles se ligam nesses neuropeptídeos e são transportados por todo o organismo, para toda a corrente circulatória, e todo o nosso organismo vai sentir as emoções. E isso vai estar nos receptores celulares. E o sistema nervoso é o primeiro sistema que mais tem receptor para esse tipo de neuropeptídeos. O sistema imunológico é o segundo. Então, quando a gente produz emoções, que são emoções que a gente vai entender como emoções que deprimem, então, como tristeza, raiva, medo, insegurança, né? Quando a gente começa a vivenciar o vitimismo, né? Vivenciar aquelas sensações de insegurança, necessidade que a gente tem de atenção, então qualquer tipo de emoção que a gente produza, que seja uma emoção que cause um desconforto, isso vai fazer com que se ligue, então, em todo o nosso sistema nervoso e no nosso sistema imunológico. Claro que todos os outros sistemas também, mas principalmente nesses que têm muito mais sensibilidade, né? Receptores mais sensíveis, é uma quantidade maior de receptores para isso. E quando isso acontece, isso vai suprimir o nosso sistema imunológico. Então, se a gente fizer o oposto, se a gente se nutrir com emoções boas, com emoções que nos trazem sensações boas, como alegria, coragem, confiança, segurança, esse tipo de emoção, ela vai beneficiar o nosso organismo. Amor, compaixão também. Então, as emoções, elas vão trazer para a gente uma sensação de bem-estar. E sem falar que isso é estudado pelo Instituto HeartMath, que quando a gente tem as emoções boas, a cadeia de DNA vai alongar. Então, quando chega os neuropeptídeos, nos receptores de memória que fica na membrana celular, vai ter uma resposta direta ali para a célula, e aí o DNA vai alongar com essas emoções boas. Quando as emoções são entendidas como desconfortáveis, elas vão ser entendidas como uma ameaça. Então, o corpo entra em reação de proteção e o DNA fica contraído. E isso prejudica o nosso metabolismo e prejudica o nosso sistema imunológico, que vai ficar o quê? Suprimido, vai ficar menos ativo. E quando isso acontece, então substâncias que são produzidas para reação de estresse, como o cortisol, ele vai ser um inibidor do sistema imunológico, porque é uma das ações, ele vai inibir, ele vai diminuir a ação do sistema imunológico. Então a gente tem várias substâncias, vários neurotransmissores e hormônios que vão suprimir o sistema imunológico quando a gente está no estado de alerta, no estado de ameaça, que é gerado por essas emoções que são entendidas como desconfortáveis. Então, quando a gente passa por emoções desconfortáveis, de uma maneira cíclica, em que eu passo o processo e depois eu saio dele, isso é benéfico e está tudo bem. Mas a partir do momento em que eu crio memórias e que eu crio um impacto numa vida, ou que eu crio uma rotina vivenciando sempre aquela sensação densa, aquela sensação ruim, aquela sensação desconfortável, isso vai gerar uma memória. E essa memória vai ser constante. Então eu vou passar a estar num estado que é um estado de estresse crônico. Internamente é um estado de estresse. E isso vai inibir o nosso sistema imunológico. Então, se você quer melhorar o seu sistema imunológico, a gente precisa fazer duas intervenções que são super importantes. A primeira é mudar os hábitos. Então, é trazer um processo consciente de mudança de hábito, que é todos os dias a gente aprender a criar hábitos que vão ser hábitos saudáveis, que vão nos tornar mais saudáveis, que é vivenciar mais as emoções boas, né? Então, a gente começar a se nutrir mais de alegria, de coragem, de confiança, de compaixão, de amor. Então, trazer essas emoções que nos nutrem. Então, e isso a gente pode fazer com a nossa mente consciente. A gente pode criar momentos em que a gente se sentiria assim, ou trazer lembranças boas
lembranças que a gente vivenciou e que nos trazem essa sensação, e isso é muito importante. Então, é uma mudança de hábito. Ele chama a gente fazer uma cura pelo hábito, curar o hábito através desse processo. E o outro processo é começar a explorar e investigar as memórias inconscientes, porque a gente tem muitas memórias inconscientes que elas estão lá armazenadas, a gente não sabe, né? Então, mais ou menos 90% de todo o nosso sistema de memórias ele é inconsciente e a gente não acessa por vontade própria, mas essas memórias influenciam a nossa vida, o nosso corpo físico, as nossas emoções, os nossos pensamentos, o estado psíquico, o nosso comportamento. E essas memórias, elas têm vários tipos, memórias que a gente vai criando desde o nosso processo de nascimento, na nossa primeira infância, e ali é um processo interessante porque na nossa primeira infância, até mais ou menos os 7 anos, a predominância que a gente tem cerebral, de onda cerebral, é a onda teta. E a onda teta é uma onda que atua muito na área do hipocampo, que é a área da memória. E é uma onda que ela é a onda do sonho, quando a gente está sonhando. E esse tipo de onda, ela traz muita absorção de aprendizado, mas pouco discernimento. Então, nessa primeira infância, por isso que a gente fala que a criança aprende rápido, porque a gente está muito com essa onda tetativa. E aí a gente acaba criando muitas crenças, porque a gente não tem filtro, que não são nossas, na verdade são dos nossos pais, familiares, pessoas com qual a gente convive. Então, muitas crenças, muitas memórias que a gente cria e que ficam associadas como traumas ou como emoções que são desconfortáveis, e isso vai gerar um impacto negativo no nosso organismo, elas podem ser geradas nesse processo, porque como não tem filtro, então as aflições, os medos, as preocupações que as pessoas que estão cuidando de nós, ou estão nos educando, elas vão passando aquilo, e aquilo vai sendo absorvido e a gente vai criando isso no nosso sistema de memórias sem saber. E isso impacta a nossa vida adulta diretamente. Não só a vida adulta, pode ser também se desenvolver isso na nossa adolescência, na infância, mas falando aqui da nossa vida adulta, isso impacta por quê? Porque isso atrapalha a forma como a gente reage, como a gente é resiliente às situações de desafio no dia a dia. E aí, com essas questões, a gente vai ficando menos resiliente, mais reativo, porque ativa essas memórias, aí a gente age por reação de proteção. O nosso sistema inconsciente, então, de memórias, está o quê? Está com as memórias armazenadas, os neuropeptídeos associando o quê? Emoções que são desconfortáveis. Então, isso gera reação de proteção, isso diminui o nosso sistema imunológico, né? A ação do nosso sistema imunológico. E aí, a gente acaba desenvolvendo várias gripes, várias doenças que a gente acaba pegando, principalmente virais, bacterianas, com mais frequência. Então, você fala assim, nossa, sempre parece que eu fico resfriado sempre, ou sempre eu pego uma infecção. Pode ser que seja exatamente por essas memórias no inconsciente. Além disso, a gente tem outros tipos de memórias que são bem inconscientes também, e que exercem uma grande influência na nossa vida, que são as memórias transgeracionais, as memórias que a gente herda dos antepassados. Quem estuda muito isso é a epigenética, que já demonstra o quanto a gente traz de memórias dos nossos antepassados. Por quê? Porque é adaptação biológica. Então, quando a gente recebe essas memórias, elas servem para preparar a gente para o ambiente que a gente vai nascer. Só que a gente recebe as memórias boas, mas também recebe os traumas. E esses traumas são inconscientes. Então, isso impacta também a nossa vida. Por quê? Porque se você tem, né, se a gente tem as memórias associadas com emoções desconfortáveis, elas vão causar reação de proteção, estado de alerta, estresse crônico. E isso vai fazer o quê? Com que o nosso sistema imunológico fique mais suprimido. E, consequentemente, a gente fica mais suscetível a adoecer, a não pegar doenças com mais facilidade. Então, se você quer melhorar o seu sistema imunológico, é importante fazer a mudança de hábito, como eu falei, mas também explorar esse inconsciente, essas memórias inconscientes. E aí a gente tem várias técnicas integrativas que atuam nisso. Porque as técnicas integrativas, o principal papel delas é atuar e explorar memórias inconscientes e fazer esse tipo de desbloqueio, que é a ressignificação, que é mudar a emoção associada à memória. E a emoção, ela realmente muda, porque ela é bem volátil. Então, a gente muda a forma de pensar, a gente muda a emoção. E aí a terapia integrativa ajuda a gente o quê? A enxergar que existe uma memória ali, que é uma memória inconsciente, e aí
tem técnicas para fazer isso. As que eu pratico, que ajudam muito, é o Theta Healing, a constelação familiar, a acupuntura e a nova medicina germânica. São técnicas que ajudam bastante a gente a explorar essas memórias e encontrando memórias inconscientes, e aí a gente vai ressignificando, vai desbloqueando, e aí cada técnica com as suas ferramentas para fazer isso. Mas é super importante a gente fazer essa junção, a gente unir esse processo de fazer a mudança de comportamento, também explorar e desbloquear essas memórias inconscientes, para a gente poder melhorar o nosso sistema imunológico e também todo o nosso sistema como um todo. Não é só o sistema imunológico, mas aí, colocando aqui a questão que esse tipo, né, quando a gente vive no drama, vive no vitimismo, a gente sempre vive naquela sensação de assistir coisas pesadas, notícias ruins, né, sempre com uma carga muito grande de coisas que acabam gerando na gente medo, insegurança, tristeza, raiva, que a raiva é um tipo de não aceitação, fica inconformado com uma questão, inconformada. Isso vai fazer com que a gente suprima o nosso sistema imunológico, e se isso vira um hábito, vira memória. Então a gente precisa prestar atenção na nossa vida, prestar atenção no que tipo de coisa que a gente fica mais vendo e como a gente tem se comportado para a gente mudar os hábitos e explorar esse inconsciente, tá bom? Então se você quer melhorar o sistema imunológico, esse é um bom caminho.